recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. ...250 episódios, 250 30 minutos, e a maioria deles não tiveram 30 minutos, e eu sou o Vilto Reis. Mas pelo menos ninguém mais torra a nossa paciência com essa pergunta de por que o 30 minutos se chama 30 minutos e não tem 30 minutos. Porque Deus quis! Ai, estou aqui com Cecília Garcia Marcon, com quem eu aprendi a não ter mais tanta paciência. Olha, se não é uma honra demorar 5 anos pra fazer uma pessoa aprender a ficar puta. Eu sou a Cecília Garcia Marcon, não sei mais o meu nome. Eu tô aqui há 5 anos praticamente. Em todos os podcasts importantes. Ela passou de Cecília Garcia pra Cecília Garcia Marcon. Pois é, eu já sou. Eu já virei uma senhora casada. Tava fazendo letras, né? Afinal de contas, entrei no curso de letras pra casar, né? Vocês não sabiam disso? Claro que foi. Por isso que eu fiz faculdade. Estamos aqui reunidos no dia de hoje com ele, a propaganda enganosa de maior destaque da internet, ele que começou como gracinha do podcast e hoje é só o Exu Caveirinha mesmo, Jefferson Figueiredo. É isso aí, gente, eu tô aqui como substituindo mais uma noite o Gustavo que não veio. Eu queria dizer, Gustavo... Eu tô substituindo o Gustavo mais uma vez. Queria pedir pro Gustavo, por gentileza, voltar aqui fazer uns 200 podcasts que eu tô te substituindo, então... Gustavo, não é por nada, mas eu quero ter umas noites livres, assim. Mas eu queria fazer uma pergunta importante pra próxima pessoa, que é... Luiz Beber, quanto dá 250 vezes 30 minutos? Eu não sei. Dá 125 horas. Até parece que a gente tem uma semana inteira de programa pra pessoa, mas nem isso dá. Nem isso dá, né? 125 dividido por 24 dá 5.2 dias inteiros. 5 dias inteiros de 30 minutos, pelo menos, você pode sofrer. Quer dizer, você pode escutar aí a gente. Na verdade, contando que são 30 minutos, como nenhum deles tem 30 minutos, eu acho que a gente conseguiria chegar uma semana por causa da nossa desobediência civil total, entendeu? Eu quero dizer que os sofríveis são só os que o Vilto editou lá no começo, o resto é de boa, tá? Porque o Beber é que, como diria o Beber, o Vilto editava com um facão, né? Vocês não se cansam de repetir isso, né? Não, eu acho que o meme já acabou. Eu já falei a verdade que o Vilto editava bem também. Só ele foi perdendo o saco ao longo dos episódios, sabe? Que foram basicamente 13, tipo, não, cara. Ele fez uns 2 episódios mais ou menos empolgado, passou o primeiro mês, assim, e já falou, foda-se essa bosta. Pá, cortou, montou, deu play. Vamos lá. Isso é um pouco a história da minha vida, né? Mas tudo bem. É que nem dirigir. O Vilto funciona melhor nas primeiras marchas, sabe? Eu entendi o que você quis dizer com isso, mas ô louco, mano. Eu acho que o contato com o câmbio do Vilto aí, ô louco! Ué, falou de marcha, marcha é onde? Câmbio. Que isso, gente? Tirem as crianças da sala. Sou um cara casado, pai de família agora. Nossa, quem diria? Em 250 episódios, o Vilto saiu de um ser perdido pra um pai de família. E falando dele, então, o Vilto Reis, agora cada vez mais sua pessoa feita, né? Cada vez mais se afastando, a gente tenta arrastar ele, mas ele sempre se livra da gente. Mas não, Vilto, enquanto você estiver aqui tem 30 minutos, enquanto tem 30 minutos tem você. Então 250 episódios desde que você teve essa ideia. Eu acho que agora entra a música do Daniel, até em homenagem ao Gustavo, que é Você vai ouvir minha declaração de amor. Eu acho que foi bonito isso, ok? Arquivo confidencial. Nossa. Você está no arquivo confidencial, Vilto! Episódios, já teve 4 episódios de especial de 50. O que a gente ainda não fez? Nudes.
Não fizemos. Saí de 4, né? Porque a gente tá no 4, né? Até Lê Paulo Coelho vocês leram, sabe? É nesse nível que esse Nicholas Sparks também. Nicholas Sparks, vocês deram maior migué. Vocês nem enfrentaram, tá bom? Vocês não estavam com ódio suficiente naquele programa. Eu tinha o TCC, pelo amor de Deus, eu queria viver. Eu queria dormir. Não é como se fosse difícil, entendeu? No decorrer disso, eu até me formei, olha só, agora somos todos dessa elite intelectual. Meu Deus do céu. A que ponto chegamos assim, ó, olha as mudanças. A Cecília casou e virou uma senhora, o Vilton foi o que tu falou, eu só tô repetindo. Eu não diria tanto, nem tanto, mestre, nem tanto. O Vilton passou de devasso a homem casado e pai de família. Nossa senhora. Devasso. Devasso, quem vê pensa que era toda essa zona também, né? E o Beber passou pela fase mais importante de um ser humano, que é realmente se formar. Quer comprar um diploma. E o Jefferson é um mestre agora, e o Jefferson virou digital influencer de literatura no Twitter. Digital influencer. E quase mestre. Quase mais um ano eu viro um mestre, gente. Ou seja, o mundo tá bom. Se eu virar mestre nessa porra. Você defende em agosto também? Agosto ano que vem. Exato, eu sei, eu também. E se tudo der certo, talvez vire um senhor doutor. Aí sim o mundo vai tomar Nossa, puta, aí vai ser uma bosta. Eu acho que a gente tem que fazer campanha. Isso eu já sou contra. Isso eu já acho que, tipo, há limites, entendeu? Acho que a gente tem que ficar atento. Mais que isso, é só acreditar que há uns 3 anos quase, né? Não, pera. 2016, 2017, 2018. Ê, povo de humanas, não consegue contar os anos, velho. A gente faz esse podcast pras pessoas que pagam pra gente estar aqui toda semana. Gente, isso é de uma insanidade. Eu não me conformo até hoje, gente. Vocês são caso de polícia. Onde mais a gente conseguiria estar hoje com 30 minutos se a gente não chegasse lá no momento e dissesse, olha, pra rolar a gente precisa de ajuda e as pessoas compram a nossa ideia. Tipo, fudeu, o Beber tá sem comer, a gente não tem mais dinheiro. Não que a gente tenha hoje, mas na época a gente tinha menos ainda e tinha que pagar o Beber. Não, na época a gente tava devendo absurdo pro Beber, né? As pessoas, na prática, as pessoas ficaram com dó do Beber. Então, na verdade, o 30 minutos existe porque as pessoas gostam do Beber. Olha só, e de quebra as pessoas me deram uma carreira. Acredita nisso? Tem louco pra tudo, por isso que eu falei que é caso de polícia. O Jefferson disse que ele tá a mesma pessoa desde sempre, mas ele também tem um fato de que, de colaborador, hoje ele é praticamente editor-chefe do Homo Literatus. Né? Praticamente, tá ligado? Ele é dono e proprietário do Homo Literatus. Como é que foi a venda, Vilton? O que você cobrou aí do Jefferson? Sabe aquelas 2 diárias que eu tô devendo lá pro teu apartamento? Posso pagar com um site? Foi mais ou menos isso, tá ligado? Vacilo. Não, zoeiras à parte, o Jefferson agora é o editor-chefe. Não é quase o editor, como o Beber falou, ele é o editor-chefe do Homo Literatus. Ou seja, se vocês sentirem alguma coisa diferente, a culpa não é mais minha. Ou seja, o barco tá bangu, gente. Se começar a ter umas mensagens subliminares, gente brigando, pregação a favor das drogas. Eu meio que anotei uns anúncios estranhos no site, né? Mas eu não ia comentar nada, não. Umas campanhas em favor de liberação de umas coisas. Assim, na minha defesa, eu queria dizer que eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer e eu fui obrigado pelo Vilton. Você parece estar bem satisfeito mesmo. Essa frase ficou muito estranha agora. Tu parece estar bem satisfeito e eu e o Vilton juntos. E emendando nisso, pessoal, como a gente já fez de quase tudo nesses episódios especiais de 50 e 50, menos tirar a roupa, diferente do Jefferson, que provavelmente já fez isso, ele só esconde da gente. Eu já vi, eu queria dizer que eu já vi o Vilton e o Beber sem camisa e tenho pesadelos com isso até hoje. Eu só vi todo mundo de roupa, graças a Deus. Eu não vi o Jefferson sem camisa, eu não sei que memórias essas que ele inventou a meu respeito. Eu não me lembro também. Isso é mais grave ainda, que se você nem lembra de ter tirado a roupa, né, Beber? A que ponto chegamos? Mas, gente, eu não tô conseguindo, eu tô quase comprando a loucura desses 3 aqui, tá? Eu tento fingir que eu tô tentando rostear o programa no lugar do Vilton, mas não dá. Depois eu que sou o drogado aqui da história, né? O Vilton, ele tá tão na preguiça que ele não tá, tipo, ele não quer mais rostear, não quer mais ter Homo Literatus. O Vilton, ele abriu mão. Na verdade, eu só tô deixando assim pro Beber ver como é bom ser host, né? Na data que esse podcast lança, Vilton, eu tô lançando meu podcast também. Então, depois eu faço o meu jabá. Mas a gente pensou, o que a gente não fez? E a gente poucas vezes teve a oportunidade de falar dos ouvintes, né? A gente tem aqui o concurso do Paul Rabbit, que é só uma desculpa pra gente falar da gente mesmo em formato de fanfic.
Vendo a oportunidade de um cast especial, a gente pensou, né, entre as possibilidades, chamar os ouvintes pra mandarem e-mails pra gente. E depois de 2 semanas eles mandaram. Mas o prazo era 2 semanas, né? Tipo, O prazo era 1 semana, mas o Vitor deu uma estendida, perdendo um áudio. Mas, seu Vitor, colaborando com os ouvintes. Pelo menos a cada 50 programas um tem que ser perdido, né? Isso é tipo de praxe, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, é tipo uma regra, é um combinado geral. Tipo, tá no regulamento de 30 minutos, tá ligado? a gente tem regulamento e regras. Nossa, mas teve umas perdas de episódio que foram bem tristes já, né? Pra mim, um dos mais tristes foi o que a gente gravou do Saramago, não foi? Nossa, teve o que a gente gravou do Saramago. Nossa, sério, foi muito triste aquele episódio, que tinha ficado muito bom. E aí deu tudo errado. E, nossa, a gente até demorou pra gravar ele de novo, porque a gente ficou muito chateado. Tipo, não dava pra gravar o episódio de novo, de tão da sombra da tristeza. Isso virou algo meio de praxe, né? Se o episódio der errado, tipo, não grave ele de imediato de novo, né? Ah, é porque o trauma, né? A gente não precisa passar pelas coisas assim, tipo... É porque não vai ficar a mesma coisa, né? A gente vai gravar meio puto e tal. Meio puto, de leve, um pouquinho só, mas discretamente. Nada que dê pra perceber. Tendo dito isso, esse é um episódio, então, especial pra contar as histórias dos ouvintes. Eu juntei aqui esses 10 e-mails, muito especiais, em que cada um deles trouxe um pouquinho da sua história com literatura, com o podcast, com o nosso podcast. Se é possível a gente imaginar que as pessoas têm história com a gente, o que é meio louco, né? Vocês são uns nenéns, gente. Vocês mandam e-mail ainda pra contar. Nossa, sério. Olha isso, a gente não merece vocês. Fale por si, né? Eu mereço. Não merecemos. Tipo, a Cecília e o Vilto até merecem, mas o Jefferson não. Nossa, Que polêmica. isso, gente? Tô sendo agredido. Que isso? Que isso? Quem quer ficar no Twitter, não invade minha podosfera. Deixa eu twittar aqui sobre o Beber agora que tá me xingando gratuitamente. Ixi, vai vir um universo de fãs agora. Então, eu gostaria de dar entrada a contar essas histórias com... Quem quer contar a primeira história? Conto eu? Conto um de vocês? Eu posso contar. Fantasia nacional nos tempos... Fantasia nacional nos tempos de Orkut. Olá, gente maravilhosa. Queria compartilhar com vocês a história de como conheci alguns melhores amigos que tenho na vida. Em 2008, mais ou menos, aluguei um livro chamado Dragões de Éter, de um autor que nunca tinha ouvido falar, chamado Rafael Dracon. Esse livro me impressionou de tantas formas que aluguei de novo para reler em 2010, e um amigo me disse que ia sair uma continuação. A série se tornou minha favorita na época, o que significa basicamente que eu tinha muitas opiniões e ninguém para falar sobre. Na comunidade do livro no Orkut, para minha sorte, tinha mais gente cheia de teorias sobre as continuações, e começamos uma troca constante de mensagens, até que alguns deles começaram a se encontrar nos eventos do autor, que naquela época estava apenas começando a se tornar famoso. Depois, começaram a se encontrar fora dos eventos também. Tá vendo? A literatura é porta de entrada para drogas mais fortes. Eu só apareci num rolê em 2012, porque sempre rola aquele medo que as pessoas que a gente conhece na internet serem serial killers. Por exemplo, dentre nós 4, você acha que tem todo mundo aqui é normal? Você acha que eu fiquei o quê? Eu fiquei um pouco com o cu na mão quando o Vilto veio dormir na minha casa? Inclusive, que já quero me defender que depois de gravar esse podcast no dia seguinte eu vou jantar com a Cecília. Ou seja, se eu não aparecer mais, eu morri em Campinas, tá, gente? Gente, finalmente eu vou dar um jeito nas coisas, fiquem tranquilos. Mas Jefferson é o tipo de pessoa que desapareceria de propósito também, né? Só pra sacanear. Enfim. Dá o Godot. Faria a Agatha Christie foda, né? Daria muito de Agatha Christie. Só gente que curte dar o balão. Mas foi um dos dias mais legais da minha vida, rendeu alguns melhores amigos mais maravilhosos que eu tenho até hoje. Amigos de viajar pra ver, de alugar quarto de hostel pra ir junto na Bienal, de falar todo dia, de pedir conselhos sobre a vida, o universo e tudo mais, e compartilhar todos os medos e sonhos. Percebemos que tínhamos muito mais em comum. Tem mais de uma pessoa que só leu Jane Eyre por causa de O Diário da Princesa. O Diário da Princesa fala de Jane Eyre, misericórdia, não sabia disso. Pra ler Murakami, que ninguém entendeu, óbvio, porque, né? Tem amigo secreto todo ano, mas acima de tudo tem muito amor envolvido. O último livro que emprestei pra um desses amigos foi o da Cecília. Ai, meu Deus. Eu não tava preparada. A gente se indica e se empresta muito livro. A maioria não lê Dracon faz uns anos. Todos esperamos ansiosamente pelo próximo livro Dragões de Éter por uma questão de nostalgia, mas ao mesmo tempo morremos de medo de reler a série e ela não ser tão boa quanto relembramos. Eu entendo. O que não é. Enfim, desculpem o textão, mas como eu falei, é muito amor envolvido. Um abraço pra vocês, Regina Mesac. Linda, maravilhosa. A Cecília tem o pessoal do grupo de leitura, né? Que você conheceu assim também, né? Então,
rola umas... É muito difícil organizar grupo de leitura, na verdade. Porque, enfim, depende de espaço, depende de data, sabe? Tipo, se você marcar pra tomar cerveja já é uma coisa impossível, né? Pra garantir que todo mundo, numa determinada data, tenha lido um livro específico, é uma missão para os fortes, assim. Mas é uma experiência que eu curto. Eu acho clube de leitura, reunião de leitura, uma coisa muito legal, assim, sabe? É bem prazeroso de estar. É o tipo de lugar pra quem gosta de ler e tudo mais, de compartilhar. É gostoso de estar. Se você acha que o que você leu é definitivo e que só a sua opinião sobre o livro está certa, aí você não tem que frequentar um clube de leitura, que não é o seu lugar. Não precisa ir em nenhum lugar pra fazer as pessoas infelizes, né? Ninguém tem culpa. Então você tem que ir no lugar pra fazer as pessoas felizes, né? Ou minimamente não fazer nada. O clube de leitura tem essa possibilidade, assim, de trazer os contatos e as aproximações, assim, que às vezes não aconteceriam de outra forma, né? Amizades na vida adulta são importantes também, né? Pessoas reclamam que adulto não faz mais amigos, só se faz amigo na infância. E é difícil fazer amigo quando a gente é adulto, porque a gente fica meio confinado a fazer amigo no ambiente de trabalho. Deus livre! Enfim. Meu Deus, cara. E às vezes não é tão simples assim, porque nem sempre você vai trabalhar com gente tão legal, entendeu? Às vezes você vai trabalhar com as pessoas bem chatonas, né? Mas se é pra surgir amizade por gosto literário, é um ambiente legal, né? Ao menos um ambiente livre de drogas, se o Jefferson estiver envolvido. Depende. Não, é um ambiente pesadão na droga, talvez por isso seja tão legal. Eu vou me abster de responder isso porque eu fiquei muito full pistola agora. Ah, para de charme. Sabe uma expressão que eu aprendi aqui no podcast? Pistola. Ninguém fala pistola em Blumenau. Você já ouviu alguém falando pistola em Blumenau? Eu falo pistola pra caralho. Eu tô pistola, tô full pistola. Eu aprendi com os meus alunos, né? Porque eles encontraram pistola como uma alternativa pra não falar palavrão na aula. Ao invés de falar, nossa, fiquei puto com fulano, eles falam, fiquei pistola. Então aí acaba ficando uma higienização do ficar puto, né? Eu já ouvi uma variação disso que é, eu fiquei tão pistola que eu fiquei puto. Nossa, gente. Mas não seria a mesma coisa, né? Não, é que o pistola ainda tu consegue falar pistola, que é a forma polida, entendeu? Jefferson é muito polido. Se tem uma coisa que a gente poderia dizer que ele é polido. Eu sou limpinho, pelo menos, tá? Mas eu queria agradecer muito a Regina, principalmente por ela colocar Rafael Dracon na história dela. Eu acho que tem muito preconceito no Rafael Dracon, porque, né, tá aí, né, fazendo sucesso. Mas eu não reli a Dragões de Éter também, tendo dito isso. Muito obrigada por indicar o meu livro pra outras pessoas, por enxergar nele qualidade a ponto de achar que outras pessoas precisam ler. Gente, é muita loucura, né? Vamos pra próxima historinha? Jefferson, tu lê? Leitor Marginal, pela Jéssica. Não cresci numa casa rodeada de livros, mas de palavras, diz Conceição Evaristo ao falar da sua trajetória em contato com o mundo das letras. Legal. Eu penso que isso serve para mim também. Sempre gostei de ouvir histórias. Uma professora de matemática aproveitava a sobra de tempo de algumas aulas para ler, para nos ler os primeiros volumes de Harry Potter. Sério? Nossa, não, essa é visionária, cara. Eu estava na 4ª série, então. Aquilo foi um mundo inteiro que se abriu. Mágico 2 vezes, pelo enredo e pelo prazer de acompanhar a voz dela lendo. Cara, eu achei que tu ia dizer pela matemática e pelo livro, mas de boa. Não sabia como poderia ter um daqueles para levar para casa. Consegui ler em casa, só sabia que meus pais não poderiam comprar. Tempos depois fomos levados até a biblioteca e, apesar de não ter a Pedra Filosofal, havia todos da coleção Vagalume, Pedro Bandeira. Porque, cara, eu odeio quando vocês fazem isso. Eu só conheço Pedro Bandeira, cara, e você sempre põe o nome dele e eu fico esperando os outros nomes. Você quer buscar novos autores e só tem Pedro Bandeira. Não, é que toda vez que vocês falam coleção Vagalume, Pedro Bandeira, aí eu, tá. Marcos Rey, Maria José do Pré. Ah, tá, agora finalmente alguém falou outro nome. Obrigado, Cecília. Eu me apaixonei. Pegava um livro atrás do outro e tem sido assim desde então. Abrigar um volume nos braços, carregar livros na bolsa, no Kindle. Pô, tu é rica, hein, mano? E não basta nunca, faço mediação em 2 clubes de leitura. Pô, essa daqui, ó, isso é cunhudo, cara. Para ter o prazer de discutir as obras, fazer mais gente ler e ter esse prazer que eu tenho com a literatura. É um prazer contribuir com 30 minutos e ser ouvinte. Obrigada, beijos, Jéssica. Cara, como é que tu mantém 2 grupos de leitura e ainda é mediador? Ô, meu, tu é cunhuda pra caralho, meu. Você acha que todo mundo é inútil que nem nós? Faz um negocinho e já tá cansado. As pessoas têm vontade de viver, velho. Não, é que é difícil convencer a gente que faz o podcast, já todo mundo lê o livro, imagina. Não é um grupo de leitura, são 2, entendeu? Eu passei 2 anos tentando e não consegui. Falhei miseravelmente. Eu queria fazer um comentário, cara, porque, tipo, eu voltei de um evento literário semana passada. E quem estava lá com você, Vilto Reis? Que a Cecília tava também. Oi, desculpa. A Cecília estava mediando mesas e tal. Existe uma coisa, assim, que é totalmente diferente, que é tu falar com escritores e tu falar com leitores. Leitores são pessoas que amam a literatura e falam empolgadamente daquilo que eles gostam
gostam de fazer, que é ler. Escritores geralmente se reúnem pra reclamar porque não consegue, ou porque mudou o mercado editorial, ou pra ficar na bad, ou pra falar não sei o quê. Ou pra se auto-engrandecer, que foi a minha grande decepção na vida. Então, tipo... Por isso que eu acho que o melhor encontro de literatura é aquele que tu vai com leitores, não exatamente com escritores, tá? E, enfim, cara, esse comentário da Jéssica me fez lembrar disso, tá ligado? O quanto é legal tu falar com um leitor, cara. Leitor é o cara que gosta realmente do livro, sabe? E eu acho engraçado também que tem sempre aquele negócio do professor que desperta a intenção pela literatura. No caso dela foi uma professora de matemática. Eu fiquei... Inusitado, né? Eu queria falar uma coisa assim, o Vilto falou do leitor. Eu lembro que uma vez, das várias vezes que eu vi o Scler falando, cara, ele falava uma coisa quase sempre, que é o seguinte, tipo, o que adianta o cara ser escritor se ele mata o leitor dele? Porque ninguém vira escritor do tipo, tô aqui parado, eu vou escrever um livro, entendeu? Tu escreve invariavelmente porque tu lê, entendeu? E, tipo, ele era médico e tal, ele era professor universitário, mas mesmo assim, tipo, ele dizia que nunca... Eles tentavam não matar o leitor dentro dele. E um dos motivos que ele adorava em escola era ver, por exemplo, criança, adolescente, não lendo só os livros deles, mas lendo livros e, tipo, tendo a visão, assim, de mundo que ele tinha, assim, quando começava a ler. Então, isso é um bagulho que eu acho que a gente tem que pensar quando... Não só porque, tipo, os três aqui escrevem e tal, etc. Mas lembrar que tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas também a gente gosta de literatura, porque senão a gente não estaria fazendo essa porra até hoje, entendeu? Tipo, lendo, escrevendo. Senão já teria parado uns 400 anos atrás, bem de boa. Eu escutei um cara falando sobre mercado editorial e falando sobre os caras que têm editoras, né? E aí o cara fez um comentário assim, cara, quem gosta de literatura... Tipo assim, quem tem editora geralmente gosta de literatura. Porque se quisesse ganhar dinheiro e investir no agronegócio, e investir em outra coisa, não em literatura no Brasil. E aí eu acho que isso também tem a ver com aquilo que o Gerson tá falando. Cara. Tipo, se tu faz, mas, sabe, tem um outro enfoque ali, tem uma outra coisa por trás de tudo isso. Normalmente é loucura mesmo, tá? Mas as pessoas dão outros nomes. O Vilto falar algo super inteligente seria bem a loucura. É loucura, gente, capaz. Eu concordo com você, cada um faz a loucura. Tem uns que abrem editor, outros viram escritor, outros fazem podcast, outros fazem os três tudo ao mesmo tempo, e foda-se. E tem quem escreve livro e dá aula, você acha? Isso não é coisa de gente normal, não. Vamos pra próxima historinha, Vilto, essa é bem legal e fala sobre Twitter. Então vamos lá. Twitter do João Baldo Ribeiro, por Pedro Okimoto. Oi galera do 30 Minutos, comecei a ouvir o 30 Minutos lá por fevereiro de 2014, no auge dos meus 17 aninhos, ainda na época em que o Gustavo e a Cecília quebravam o pau no cast. Descobri o podcast meio que por acaso, enquanto procurava por conteúdos de literatura na internet para estudar para o vestibular da UFPR. Errou rude. Desculpa, mas é que então, a gente é qualquer coisa menos gay tudo pro vestibular. Inclusive a gente desencoraja qualquer pessoa. Enfim, desculpa. Desde então, sempre espero o começo da semana para o episódio novo ser lançado. Aproveito o episódio 250 para agradecer a todos vocês por fazerem um programa tão bacana e por sempre fazerem a minha fatura do cartão de crédito e pilhas de livros para ler aumentarem com as indicações de livros que vocês fazem. Hahaha. Menção especial a Cecília, da qual sou fã desde o princípio de Revolução Shakespeariana, o cast número 3. Que lindo, moço, obrigado. Queria compartilhar uma história que aconteceu comigo em 2012, no meu segundo ano do ensino médio. O trabalho do bimestre da aula da literatura era fazer a transposição de linguagem de um livro para outra mídia. Eu e minha dupla decidimos transformar o livro Um Brasileiro em Berlim, do João Baldo Ribeiro, sou fã do cara desde novo, em um perfil do João Baldo no Twitter, fazendo piadas com alguns trechos do livro. Ousadíssimo, amei, quero. Bem legal, bem massa essa ideia. Eu já vejo pra onde isso vai, isso é muito bom. Eu pensei assim, imagina se eu fizesse Viva o Povo Brasileiro e tweetasse o começo do capítulo 2, que é assim, o caboclo capiroba apreciava comer holandeses. Esse é o começo do capítulo 2, mas enfim. Daria uns problemas pra eles. Após apresentar-vos o trabalho, acabamos não deletando o perfil. Depois de um tempo, nosso arroba falso do João Baldo Ribeiro começou a receber diversas mensagens de fãs dele, que realmente acreditaram que era o perfil do autor. Quando o João Baldo morreu, vários jornais acabaram mencionando o nosso Twitter como se realmente fosse o cara. Olha os nossos fãs. Ganhamos destaque na imprensa internacional, inclusive. No entanto, eu só fui descobrir isso no começo de 2017, quando reencontrei essa colega e lembramos do trabalho que fizemos e fomos stalkear o nosso próprio perfil para ver se ele ainda existia. Penso seriamente em qualquer dia desses fazer uma aparição póstuma de João Baldo
Baldo no Twitter. Eu sou muito a favor. Meu Deus, eu estou clamando. Ai, cara, isso explica muita coisa, velho. Gente, olha os nossos fãs. Gente, é ou não é? A melhor parte desse trabalho é conhecer esse bando de gente louca. Essa história valeu mais do que fazer 250 minutos, cara. Não, mas é genial, cara. Eu vou dizer que não é genial. Do começo ao fim, isso é genial. Gente, que coisa fantástica. As ideias, meu Deus. E aí, você vê, né? Eu lembrei de uma coisa agora, que não tem nada a ver, mas tem a ver, eu juro. Uma das tretas do Cid, do Não Salvo, que é uma pessoa que eu sigo no Twitter. E ele falou de uma treta que ele montou uma vez zoando um negócio da Coreia do Norte, que as pessoas começaram a compartilhar como se fosse verdade, a imprensa deu como se fosse verdade, e era mentira. E aí ele recebeu uma carta do consulado norte-coreano. Aí eu falei, nossa, mano, se sou eu já falo, fudeu, velho. Tipo, zoei a Coreia do Norte, né? E aí ele falou que a Coreia mandou uma carta, tipo, falando que tava meio que tudo de boa e que, na verdade, toda essa história dessa fake news que ele produziu e que viralizou é a prova de que a imprensa no Ocidente é uma piada. E aí, numa escala muito menor, porque não teve consulado da Coreia do Norte, nós temos aqui o fato de noticiarem e darem a arroba de um trabalho de faculdade como arroba oficial do João Baldo Ribeiro mostra que a nossa imprensa é uma piada. Porque pra verificar isso é a coisa mais simples que tem. Pra verificar se de fato é o autor que produz aquilo. É só mandar um direct, né, cara? Não, mano, pelo amor de Deus, entre em contato com a assessoria do cara, confirma. Mano, é muito simples. Então só mostra que, na verdade, a nossa imprensa é de fato uma piada. É qualquer coisa, é uma coisa ridícula. Fica aqui a nossa crítica à imprensa. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para falar mal de quem podia estar nos ajudando, né? Eu não quero, não. Foda-se. Desculpa, gente, eu vi o Ciro Gomes hoje na Globo, eu tô possuída. Eu só queria reiterar que isso nem foi trabalho de faculdade. Não é, nossa, é verdade. Foi trabalho de ensino médio. Genial, cara. Meu Deus, Pedro, ó, um beijo da Ceci pra você, porque você usou o João Baldo Ribeiro para trollar o planeta Terra. E eu acho que o João Baldo aprovaria. Nossa, você é capaz ele falar, gente, continua aí fazendo link pra mim, porque eu não sei como é que mexe essas coisas, também não tô afim de aprender. E vocês escrevem melhor que eu, então... Com certeza. Que ele era desses, né? Tipo, vocês fazem isso melhor que eu. Depois do Viva o Povo Brasileiro, é um livro desse tamanho, porque eu queria escrever um livro que desse pra pesar na balança. Tudo é possível. Vou ler a história do nosso ouvinte Matheus P. Lushman. Tomara que eu tenha falado o nome dele certo. Ele disse que, no seu título, Veríssimo abriu meus olhos para os lírios do campo. Bem poético. Olá, pessoas do melhor podcast de literatura, puxando o saco mesmo, da podosfera. Foi o que sobreviveu também. Não, brincadeira. Nossa, o Vilto tá na escrotidão. O podcast mais antigo de literatura. Também não é, mas tudo bem. Os anciões da podosfera. Sou de Florianópolis e queria compartilhar minha história de mudança. Sou de Florianópolis, porém tenho qualidades. Floripa é legal, gente. Vamos lá, ele contextualiza a sua história. Em 2016, devido a todo um cenário financeiro psicológico horrível, sendo o único com salário fixo numa casa de 3 pessoas, eu e os pais, sendo que um deles estava desempregado há mais de um ano na casa dos 60, e com apenas 19 aninhos, quase que nem Marvin dos Titãs, senti o peso do mundo em minhas costas. Vi o mundo como um lugar onde eu devia trabalhar para ter o máximo de dinheiro que conseguisse, apenas para nunca mais passar por uma situação como aquela que estava vivendo então. O caos é que um belo dia, zanzando pela rede de livrarias que tem as cores amarelo e preto e rima com saravá. Louco, meu. O cara não quer dar o jabá de jeito nenhum. Eu gostei disso, cara. Respeito. Obrigado, Matheus. Ele diz que se depara com um livro lindo, com uma arte meio minimalista, misturado a um amarelo forte com uma fotografia em preto e branco de uma passagem campestre. Érico Veríssimo? Lembro de ter curtido um livro desse cara lá pela 7ª série, pensei. Foi que eu acabei comprando Olhai os Lírios do Campo. Sabe quando o universo conspira a seu favor? O livro me chamou. Não olhei premissa, comentários nem nada, só fui de cabeça. O que aconteceu foi que eu me identifiquei muito com o narrador protagonista da história, porém eu detestava ele, a visão do mundo que ele tinha, e o livro trabalhava justamente nisso. Era como o Eugênio muda de uma visão dinheirista e envergonhada de seu estado financeiro, procurando sempre a segurança para uma pessoa que tenta viver movida a amor e tudo que tem para oferecer, mais feliz. Ele diz que foi como levar um soco na boca de estômago. Apesar de ser um arco de história um tanto batido, me veio no momento exato. O Érico, a essa altura já éramos íntimos, escreveu um livro pensando em mim, só pode. O livro me fez não só perceber quem eu me tornara ao decorrer daqueles anos, quanto o que eu poderia fazer para mudar e sair daquele estado de espírito. Foi maravilhoso. Nunca tinha tido uma experiência tão próxima
próxima e viva com um livro. E hoje posso dizer que Olhai os Lírios do Campo mudou minha vida pra melhor. Obrigado, Érico Veríssimo. Sem você, eu nem sei se estaria trabalhando numa livraria de bairro maravilhosa e estudando algo que realmente me deixe com tesão de conhecer mais e mais letras português. Não, amigo, tava indo tão bem, aí você me termina falando que tá fazendo letras. A gente já tá fazendo o que gosta. Hoje não, hoje sim, hoje sim. Para de implicar com o ouvinte. Você sabe, na verdade, que isso você já conhece a gente, então você sabe que isso é só uma das nossas piadinhas de autodepreciação. Essa história é maravilhosa. Que bom que as coisas ficaram diferentes aí pra você e pra sua família também. Olhai os Lírios do Campo é uma história pela qual eu tenho muito carinho também, tanto pelo título, que eu acho muito poético, quanto pela sensibilidade da história. E aí você falou de uma coisa do ser batido, né? Eu acho que tem dois contextos, assim, pra gente olhar, que às vezes a gente olha as coisas com certo cansaço, parece que a gente meio que já leu de tudo, e já viu de tudo, e já escutou de tudo, assim, sabe? Nada mais te afeta, parece. Parece que é meio difícil você ser surpreendido por algum tipo de produção, sabe? Parece que tudo é, de alguma forma, um clichê, assim. E aí, quando eu me pego nesse tipo de situação, eu lembro de uma coisa que eu costumo dizer pros meus alunos, quando alguém deles, por exemplo, vira e fala assim, sei lá, a gente tá lendo Edgar Allan Poe. Isso aqui é mó clichê, tá? O outro autor, sei lá, Stephen King já fez isso. Mas quem veio primeiro? Então, o clichê é o que veio depois. Óbvio que foi o Stephen King, né? Logo com quem esses porra vem me falar? Bom, tem uma coisa que é isso, assim, quem vem primeiro, e tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que é pensar na singularidade que existe na obra do próprio autor, assim, Olhai os Lírios do Campo é a única obra desse gênero em todo o contexto da obra do Érico Veríssimo, que não é uma obra pequena, é uma obra robusta, né? E a única obra desse tom de sensibilidade, de doçura, é Olhai os Lírios do Campo. Então, é uma obra especial, sabe? Ela não é uma obra repetida, entendeu? Pelo menos não no meu ponto de vista. Primeiro porque muitas outras que vieram depois, né? Tem o mérito, sim, de ter vindo antes. E segundo porque dentro do próprio contexto do autor, não existiu nada nem antes nem depois que fosse igual, sabe? Eu acho que isso tem o seu valor também. E na história dele, sabe, dizer que veio um livro no momento certo, sabe? Parece que todos a gente, pelo menos eu me identifico muito com momentos que livros vieram pra mim no momento certo. Acho que tem um momento que é difícil a gente saber como o nosso inconsciente trabalha, né? Essas escolhas acidentais, elas nunca são acidentais, né? A gente pensar na coincidência é uma coisa que conforta a nossa racionalidade, mas eu acredito cada vez menos nisso, assim. Então acho que sempre tem alguma coisa, algum tipo de dispositivo que mexe com a gente ali na hora de tomar essas decisões, assim, sabe? Então, de alguma forma, esses caminhos guiaram ele até uma obra que foi super importante ali, né? Então, que bom que isso aconteceu e que bom que os caminhos foram melhores, assim, né? Uhum. Que bom que as coisas melhoraram. Ele termina o e-mail dizendo: amo muito o programa de vocês. Gosto muito de poder ser um apoiador desse projeto e, pelo amor de Lúvatar, voltem com os podcasts de movimentos literários. Eles são pura curtição. Um tubarão na piscina, abraços virtuais, Matheus P. Lushman. Um abraço, Matheus. Olha só quem é referencinha. É o Jefferson. Uma referência. Depois de 200 podcasts, alguém me citou e a Cecília vai lembrar disso pelos próximos 200, pode ter certeza. Mas nunca mais eu vou deixar passar batido essa porra. Olá, pessoal. Olá. Prefiro deixar meu nome apenas como Thiago. Tá, que bom? Então, se possível, não usar o meu sobrenome caso o texto seja lido no programa. Lá vai minha história. Tá, que bom? O Baby só mandou Thiago. Então, é Thiago, mesmo que não seja agora. Thiago Smith, né? Que é um aleatório. Smith da Silva é ótimo. Thiago Smith da Silva, pra ter certeza que é. Arrasou. Conheci o 30 Minutos em 2016, quando conheci o mundo da podosfera. Trabalho em uma livraria e pesquisei se havia algum podcast de literatura e encontrei vocês. Que azar. Achei interessante porque... eu pensei em dizer uma coisa do tipo, mas não disse, vamos lá. Porque eu falava de autores que tinha curiosidade de ler e achei o cast super divertido. Já vamos conversar, né? Tá, de boa. Então logo baixei, acho que uns 40 podcasts pra ouvir. Deus do livre! Isso é quase 20 horas de tempo desperdiçado.
Eu já tô muito matemático, né? Aquele que sabe dividir por 2. Sempre fui uma pessoa muito carente. E na época eu tinha acabado de sair de um relacionamento ruim. Me entreguei por inteiro. Achei que ia dizer as drogas. E não fui correspondido. Então eu estava me sentindo muito solitário para baixo. Saía do trabalho e quando não tinha aula da faculdade ia pra casa fazer nada. Conversava apenas com amigos mais próximos. Quando percebi, viciei no cast e percebi que eram vocês que me tiravam risadas durante o dia. Parecia que eram vocês que estavam me dando apoio sem nem mesmo saberem, e algo que me tocou muito nessa época foi o episódio de final de ano, onde contaram as dificuldades e as alegrias que tiveram no ano. Ouvi esse cast um dia que saí mais cedo do trabalho e fui caminhando para casa. Esse trajeto leva em média 1 hora ou mais, indo bem devagar. Ô, menino disfarçado. Na metade do caminho começou a chover, e choveram muito. Ah, isso é foda, cara. Parei embaixo de uma marquise e vi que não ia parar tão cedo. Era uma chuva de verão, então estava muito quente e decidi ir embaixo da chuva mesmo, e senti como se estivesse de alma lavada. Todo o sentimento ruim que estava sentindo tinha ido embora. Ficar sozinho não era tão ruim assim. Aprendi a gostar mais de mim e dar mais atenção para mim. A partir daí, comecei a ir todos os dias para casa a pé, naquele verão, na companhia de meus amigos, Vilto, Cecília e Jefferson. E Beber. Pô, tu colocou o Beber, mano. Tá, tudo bem. Rindo das piadas, rindo das tretas e aprendendo muito sobre literatura. Deve ter sido com a Ceci, né? Que comigo não foi, mas tenho certeza. Aquele que não consegue nem se valorizar o seu mestrado, né? Mestrado? Tá bom, gente, mas vamos. Você vê, ele faz mestrado em teoria literária, eu faço mestrado em educação, e aí quem sabe literatura sou eu, não é ele, vai vendo. Então, obrigado pela companhia, pelas risadas e pelo aprendizado. Comecei a contribuir com o cast uma vez, mas como bom trabalhador ferrado, adorei isso, que tem que pagar faculdade e comprar comida, não estou conseguindo no momento. Mas logo voltarei porque esse cast é muito importante para mim, e tenho certeza para muitas outras pessoas também. Abraços, Thiago. Eu sempre fico muito emocionada quando eu ouço gente contando esse tipo de coisa, porque, eu não sei muito bem como reagir, eu fico tocada de verdade, assim, sabe? Eu queria falar assim, eu posso parecer bem palhaço lendo, mas eu realmente fiquei bem tocado, assim, vendo a tua história, Thiago. E é bom saber que a gente consegue mudar a vida das pessoas. Eu não consigo mudar a minha, mas pelo menos dos outros eu consigo, que já é 50%. Se eu conseguir ajudar de alguma forma, te ajudar num momento ruim, cara, é isso aí. E, cara, se não tem dinheiro pra pagar o podcast, paga a faculdade, é importante, pelo amor de Deus, te forma, cara. Não vira o Beber, não vira o Beber. Com certeza a faculdade é mais importante. Termina a faculdade, Thiago. Se eu terminei essa desgraça, qualquer um pode pagar um diploma. Nossa, que absurdo vocês falarem desse jeito. Mas assim, Thiago, falando agora diretamente com o Thiago, assim, eu tive essa mesma sensação com outro podcast, sabe? Eu sei o quão esse podcast é importante pra mim. Como assim, seu traidor? Não, é que assim, a gente faz podcast, mas a gente também escuta podcast, então pra mim é muito identificável o que o Thiago passou, sabe? Então eu só queria mandar carinho virtual pro ouvinte, se vocês me deixarem. Nossa, só um super abraço, um beijo e um carinho tão grande quanto esse que você mandou pra gente. Provavelmente o cast que ele falou foi aquele 2016, né? Nossa, que a gente tava todo mundo afundado na merda. Meu Deus do céu. Foi o pior ano ever, assim, da vida, mas tudo bem. Foi assim, 2016 foi um ano ruim, gente. Foi um ano ruim pra caralho. Mas eu lembro que teve uma das capas mais bonitas do podcast, Ricardo. O que veio de 2016 até aqui também? Porque eu me lembro que aquele podcast foi muito marcante de tipo, a gente meio que tem uma separação entre nós e os ouvintes, e quando a gente tira um tempo pra se abrir assim, a gente também fica muito exposto, sabe? E tipo, por um lado é legal que os ouvintes consigam se identificar com a gente possa ajudar eles de alguma maneira. Só que o quanto é difícil também pra gente se expor também, né? Eu não sei se eu tô me colocando de uma maneira direita aqui. É melhor que não seja direita, que você sabe que nesse podcast aqui quem é de direita é pipoco, né, querido? Mas vocês se sentem mais confortáveis com o cast, com fazer o cast desde aquele episódio que vocês meio que se exporam, se abriram pros ouvintes? Eu acho que o que me deixa mais confortável, o que me deixou confortável pra ter aquele tipo de exposição, acho que é uma coisa anterior, na verdade, bebê. Acho que pra que aqui eu me sentisse à vontade pra aquele movimento acontecer, foi a gente passar a ter sido financiado, sabe? Porque no momento em que a gente tava sem grana pra pagar você, a gente se abriu do tipo, a gente vai ter que colocar financiamento coletivo, eu realmente achava que o cast ia acabar, sabe? Eu falava, até parece, galera, puta, todo mundo fudido de grana, os caras vão dar dinheiro pra gente. É 2016, né? Tipo, tá todo mundo fudido. Tá todo mundo fudido, sabe? E aí a gente conheceu 2017 e 2018. Mostrando que nunca há uma derrota tão grande, assim, que não possa, nunca há um fundo do poço que não tenha um alçapão, né?
E aí, quando a gente conseguiu ser financiado, a nossa dívida com o Beber foi caindo e tudo mais, aquilo foi me dando um alívio mesmo, assim, de pera um pouco. Então, tem pessoas que estão interessadas neste ponto no trabalho, sabe? Então, interessadas neste ponto no que a gente produz. Então, isso me deu uma sensação de conexão mesmo, sabe? Então, pra mim, ali foi um divisor de águas pra que eu me sentisse à vontade pra expor partes mais íntimas, assim, do que eu tinha vivido. 2016 foi um ano muito ruim pra mim, principalmente no seu final, né? Foi quando eu sofri o assédio do Uber, que eu desenvolvi o transtorno de estresse pós-traumático, enfim. Então, eu terminei o ano, eu tava realmente muito desestabilizada. E saber que eu tinha um lugar de conexão com pessoas que iam me acolher, me compreender, com certeza me fez muito bem também, mas eu acho que é uma coisa que veio antes, sabe? E também o quão importante é esse e-mail do Thiago nesse momento, sabe? Porque assim, a gente chega a 250 e a gente não tem muita visão, né? Que a gente sempre fez o 30 minutos muito encaixando nos nossos horários, procurando onde a gente consegue fazer e fazendo porque a gente gosta, né? Tipo, se vocês tivessem enchido o saco do outro de verdade, tipo, já teria acabado. E chegar um ouvinte me mandar um e-mail desse, parece que, tipo, a gente pode continuar até o 300 sem problema. Deus me livre, eu tenho que aguentar mais 50 cast ouviu? Puta que pariu. Não, calma aí, a gente ainda tem o cast meio besta, que é o 333. É verdade, o meio besta, inclusive, gente, eu estou pensando agora, 83 casts antes, já tô... Vocês vão deixar o Jefferson hostear esse programa? Óbvio, cara. Eu só tô no cast por causa disso, entendeu? Eu só tô aqui. Próxima historinha, Cecília. Ser-se conselheira amorosa. Lá vou eu. Aquela risadinha maravilhosa. Ai, gente, eu descobri um sonho. Olá, um belo dia estava eu linda e plena ouvindo o podcast e a Cês começaram a dar dicas de como paquerar no transporte público. Eu já rindo sozinha, como sempre, avisto uma moça com um livro na mão. Logo, pensei que era um sinal mandado de Campinas diretamente pra mim, mas aí a moça vira a mão e vejo uma aliança maior que minhas expectativas. Ah, que dó. Beijos para todos e obrigada por postarem sempre. Pode falar meu nome. PS, não sei se vai chegar a tempo porque eu estou sem internet. Chegou a tempo, meu amor. Atenciosamente, Nicole. Nicole, persista. A paquera do busão, ela é isso mesmo. Ela tem esse quê de aventura, entendeu? Ela tem essa adrenalina, tem essa movimentação, essa náusea por causa da má qualidade do transporte público brasileiro, que chacoalha muito e tal. Mas é isso que torna a coisa mais atraente, entendeu? Não desiste, persista. Persista que o busão é o lar do amor, entendeu? O busão é o lar do amor. Próximo texto da Cecília publicado. A gente tem que voltar a virar garrafa só pra Cecília fazer isso uma vez por mês. Gente, contribuam com Vira Garrafa, que vocês sabem, né? Vai ser só conselho bom aqui, ó. Eu sou casada, né, gente? Então, vocês sabem aqui, conselho que funciona, né? Só conselho que funciona. É 100% de efetividade. 100% de efetividade. Aqui é a rainha do flerte. Vamos lá. Eu acho que a Cecília deve ter um podcast só disso. Fazer 250 podcasts de aconselhamento amoroso. Vai bombar, vai bombar. Seria meu sonho. Gente, depois a minha vida mudou depois que eu descobri o quanto eu gosto de aconselho amoroso pros outros. Se serve de atestado, ó, a Olga começou a ouvir 30 minutos e virou fã da Cecília e continuou ouvindo 30 minutos. Alguém nesse programa tem uma namorada agora. Olha lá, tá vendo? Essa. Aqui, ó, gente. Aqui, ó, meu negócio é esse. Era isso que eu tinha que ter feito na minha vida. Mas não rolou da forma que eu achava. E agora eu tô fazendo de graça mesmo. Então, mandem pedidos de aconselhamento. Aproveitem, né? Aproveita que é de graça. Então, aí eu também não tenho responsabilidade ética nenhuma e falo várias barbaridades. Mas, o que importa é a diversão, né, gente? A gente tá aqui, não é pra discutir, entendeu? É pra dar risada. E discutir às vezes, quando eles acham que eu tô errado, porque isso nunca acontece. E aí eu tenho que dizer isso pra eles. Mas, enfim, vocês sabem como é que é. Eu queria contar uma historinha de amor também. Quem tem coragem de negar qualquer coisa, Luiz Beber, eu não tenho. Nosso amigo Maurício Pittini. Grande Maurício, já gravou com a gente, hein? Vou contar o relato que ele mandou. Ele começa assim. Uma das poucas provas que eu fui mal nas letras era História da Literatura. A professora resolveu cobrar vocabulário de teatro grego. Nem sou tão velho assim. Aposto que ainda é normal estudar isso. Normalzíssimo. Claro que é. Se você está na Grécia Antiga, né? Se você é uma das mulheres de Atenas, sim. Mas não. Ai, Maurício escreve muito bem, gente. Ele conta assim: minha esposa, na época minha namorada, e eu tínhamos fugido da aula. Esquecemos que tinha prova. Ah, muito bonito. Pra passear. Certo. É passear, né? É o que os jovens fazem. Claro. Na aula seguinte de História da Literatura, a professora nos colocou um de cada lado da sala e mandou fazer a prova, já que não tínhamos feito na aula passada. Colher de chá, ela disse. Claro que nós não pensávamos que iam fazer a prova, então ninguém estudou nada de qualquer jeito. Mas a aula passa.
A professora traz as provas corrigidas. Chama nós dois pra conversar. Fomos os dois muito mal, mas tiramos a mesma nota, 3,4. Achei que ia dizer 0. E a professora achou a coisa mais romântica do mundo, que a gente tinha do mal igual. Fim. Gente, vocês têm dúvida que eu sou essa professora? Vocês se ferraram igualzinho, que nem. Eu claramente sou essa professora na vida. Ai, achei lindo, gente. Vocês tiraram a mesma coisa. Nossa, casem. Essa sou eu. Só conselhos péssimos, que não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade. Conselhos amorosos da Cecília. Casem, gente. Pois é. Minha história com 30 minutos. Olá. Me chamo Ana Isabel. Moro no interior da Bahia, terra de Glauber Rocha, num lugar onde ninguém se fala sobre podcasts ou sobre livros. Conheci o 30 Minutos através da minha irmã que precisava fazer um trabalho da escola e encontrou na internet o podcast. Meu Deus, gente. Tá vendo? O irmão tem uma utilidade. Nossa! Não dei muita bola, até ouvir... Isso é saudade da Marília, né? Claro que sim. Não dei muita bola, até ouvir um episódio que vocês comentaram sobre Capitães de Areia. Meu rosto esquentou de emoção. Então, né, meu rosto faz isso mesmo. Pois eu nunca tinha escutado antes nenhum debate, nenhuma discussão sobre esse livro. Esse foi meu primeiro romance quando criança, e carrego até hoje as lições que ele me trouxe. Depois do primeiro episódio, passei a acompanhar o podcast para descobrir novas obras, para ouvir os mixes cinema e literatura, meus favoritos. E é claro, para ouvir e rir das tiradas de Cecília, a rainha ídola particular. Ah, eu quero ser chamada por vocês de ídola particular a partir deste instante. Exijo este título. Podem pregar na minha porta. E ela termina com um pedido. Não parem com o programa, por favor. Beijo. Vocês se lembram do cast Capitães de Areia? Sim! Não. Não. Eu não. Pior que eu lembro mesmo, esse eu lembro. Não lembro, eu vou até ouvir de novo aqui. É um livro que, aí vem uma coisa, né? É um livro que eu sempre tive vontade de trabalhar com os meus alunos, mas existe uma dificuldade ali de dar conta de todas as demandas paralelas que acontecem ao trabalhar Jorge Amado e todas as suas putarias também, porque ele, né, não colaborava, era um safadinho, como todo comunista. E aí é um livro que eu sempre tive vontade de trabalhar na escola, mas só se um dia eu for dar aula para o ensino médio, porque no ensino fundamental não ocorrerá, infelizmente. Permite esse livro no ensino médio, pelo menos? Não, tem que ter, porque é leitura dos vestibulares grandões aqui de São Paulo, né? Nesse ano não, mas já foi durante muito tempo. Então aí, como já foi literatura de vestibular, você acaba tendo essa desculpa, assim. É, porque eles não leem o livro, daí acabam permitindo. Não é isso. É porque tem uma relação muito grande com o purismo e com a idade. Ah, meu filho não tá preparado pra isso, querido. Seu filho já está fazendo a eguinha pocotó das pessoas. Tipo, do que você tá falando com seu filho? Nossa, seu filho tá vazando nude dos outros e tá achando que teu filho tá aí vendo documentário na Netflix, entendeu? Mas aí não é, enfim, né? Não é meu papel também ficar falando o que o filho dos outros tá fazendo, né? Cada um sabe o filho que tem. Tipo, meu papel é manter meu emprego também, sabe? Tem uma coisa que é autopreservação, assim. Então, a última historinha do dia, gente. Então vamos lá. História da Carol Sueto Moreira. Ela dá o seu relato no nosso podcast especial de histórias dos ouvintes. Eu escrevo tanto pra vocês que fiquei até sem graça de participar dessa vez. Mas já que o bebê falou que tinha espaço no cast, estou aqui novamente. Como vocês sabem, sou ratinha de biblioteca desde me entendo por gente, e sempre tentei levar meus filhos pra esse caminho também. Meus pais sempre deram importância à formação acadêmica, então ganhava pilhas de livros. Alguns eram adequados pra minha idade, outros não, como a coleção de José de Alencar. Olha lá, é assim que você cria uma criança. Como você descobre que o livro não é adequado? Com a criança aterrorizada, entendeu? Quando a criança tá sem dormir, babando, aí você fala, ixi, acho que não era dessa vez, entendeu? É assim. Ela conta que entrou em escola aos 4, já sabendo ler, frequentou o ensino infantil público. Lá tínhamos aula de biblioteca, com teatro, contação de histórias, fantoches. Eu adorava. Eu acho que é o jeito certo de introduzir literatura, né? De maneiras dinâmicas. Aos 7 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, a professora não sabia lidar com o fato de eu já ser alfabetizada no meio de um monte de crianças que estavam tendo contato com a língua escrita pela primeira vez. Então eu fiquei um ano inteiro de castigo nas horas de leitura, longe do resto da sala. Como assim, Brasil? Prende essa professora! Eu estou assustado também, gente. Ela dizia que ela ficava de castigo nas horas de leitura, longe do resto da sala e virada para a parede. Isso poderia ter me traumatizado. Gente, prende! Mas, além do fato de eu contar essa história pra todo mundo, nada aconteceu. A criança
pessoa se destaca da turma, ela tem que ser castigada por isso. Isso é o cúmulo de colocar todo mundo em padrão, né? Então, mas posso contar uma coisa? Não passa nem perto, é claro, do sofrimento da Carol, mas eu, quando entrei na escola particular e tal, depois que eu fui estudar, eu tinha 5 anos e eu já escrevia com letra cursiva. E na minha turma, todo mundo só escrevia com letra bastão. E aí, acho que não tem, minha mãe não tem mais os meus cadernos, mas até pouco tempo atrás, quando ela ainda os tinha, nos cadernos dá pra perceber, eu começo o caderno fazendo com letra cursiva e depois de um determinado ponto eu passo a fazer letra bastão, porque a professora me força a voltar pra letra bastão pra eu não ser a única pessoa fazendo letra cursiva da turma. É uma coisa bem, como eu disse, muito menor do que isso que a Carol passou, mas agora me ocorreu isso, acho que foi uma prática recorrente em determinada época da escolarização no Brasil. Assim. No 8º ano, correspondendo hoje ao 9º, escolhi Dom Casmurro para fazer um trabalho. Como era se imaginar, a professora achou que eu ia desistir nos primeiros capítulos. Entretanto, começou aí uma grande história de amor com o velho bruxo, embora o meu livro preferido dele seja Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na época também comecei a engatinhar pela escrita, com poemas e crônicas. Alguns foram publicados em coletâneas de jovens escritores. Um que escrevi quando meu pai faleceu foi lido como homenagem aos pais ausentes na minha formatura. Contrariando todos os meus professores, que apostavam que eu prestaria vestibular para letras, me inscrevi em ciências biológicas. E esse é o momento que a Cecília Jefferson... Gente, mas foi querer dar aula do mesmo jeito. Isso aí, achou errado, otário. Era o auge do projeto Genoma, década de 90. Eu queria fazer parte daquilo. Cursei 5 semestres e, no último, me pegava matando aula para rever os movimentos literários ou ler alguma coisa que não fosse científica na biblioteca da faculdade. É claro, larguei tudo e fui pra letras. Tá. É um imã de bosta que vai chamando a gente. Hoje não, hoje sim, mais do que nunca. Ao contrário do que eu esperava, o curso me fez ler muito mais textos técnicos e muito menos literatura do que eu gostaria. A gente contou isso pras pessoas aqui. Aos poucos também fui parando de escrever, primeiro por causa dos excessos de preciosismo de dentro da faculdade, depois pela correria do mundo adulto. Me casei, tive 2 filhos, nossos passeios preferidos de férias sempre com a biblioteca pública estadual aqui de BH, que tem um espaço infantil super legal. Ficávamos lendo e jogando por horas. Hoje eles são adolescentes e ir comigo pra biblioteca é pagar mico, mas acho que consegui fazer a literatura ser divertida para eles também. Este ano, depois de 22 anos de sala de aula, me permiti respirar um pouquinho e voltei a ter tempo de fazer 2 coisas que mais gosto: ler e escrever. O próximo conto deve ser publicado numa coletânea de escritores ainda este ano. E eu dou já os parabéns. Que linda! Que bonitinha! Parabéns! Quando sair, se quiser mandar um exemplar pra gente ler, assim, ou que a gente compra um exemplar, tá? A gente com o maior prazer, tá bom? Manda pra nós. Muito bem, tá aí um então breve panorama da minha relação com a leitura e escrita. E foi bem legal falar um pouquinho disso pra vocês, porque pra mim vocês já são tão amigos com quem eu sento na mesa do bar pra discutir literatura. Isso é a prova de que a gente acertou em alguma coisa, porque o Vilto sempre falou que o objetivo do 30 Minutos era ser uma conversa de bar, né? Então o fato dela dizer que a gente é como se fosse amigo de bar significa que não é sempre, mas uma vez ou outra a gente acerta. Ela só diz que pena que não tem uma porção de filé com fritas. Abraço, Carol Soeto Moreira. Que filé com fritas? Eu quero cerveja. Conversa de bar a gente não vai pra comer, a gente vai pra beber e falar merda. Então, ó. Não tem filé com fritas, mas aí cada um abre uma breja de onde tiver e segue o jogo. E essa é a história da Carol. Eu acho muito legal que, assim, os nossos ouvintes, eles são muito diferentes entre si, mas as histórias são muito boas. Gente, que doideira, né? Como que tudo isso aconteceu? Eu não consigo entender até hoje. O que aconteceu? Como que a gente veio parar aqui? Nunca entendi. Será que algum dia eu vou entender? Talvez não, né? Eu só fico feliz que pelo menos a Carol não foram vocês que obrigaram a ir pra letras, né? Aquele eu que obrigou, né? A Carol foi uma decisão ruim por conta dela mesma, entendeu? Ela teve a oportunidade de cursar uma coisa ligeiramente mais rentável, mas, né, quando a pessoa nasce pra persistir no erro... Ligeiramente mais rentável. Eu gostei do que ela disse. Não ia dar muita grana. Mas talvez hoje ela pode corrigir o erro do passado, né? Tipo, ela dificilmente vai fazer um aluno passar o que ela passou. Pra mim isso já é um avanço gigantesco, sabe? Uma criança não ser culpada porque sabe ler. É uma loucura isso. Mas sabe o que é? Existe... A gente condena essas práticas, mas eu vou fazer de novo o que eu fiz lá no Flex. Eu vou fazer uma defesa da escola, sabe? Porque a realidade é a seguinte, também ninguém fala pro professor o que ele vai fazer a hora que isso acontece, sabe? O que você vai fazer quando você tiver alunos em pontos tão diferentes do desenvolvimento, sabe? Ninguém conta pra você o que você tem que fazer, você tem que descobrir sozinho, entendeu? Muitas vezes você vai descobrir formas muito erradas, assim, sabe? E aquilo é o que
vai nortear o teu trabalho e boa, sabe? Longe de me defender uma postura de castigar a criança, mas eu também sempre fico pensando assim, qual foi a outra possibilidade que foi oferecida diretamente pra essa pessoa? Que outro tipo de orientação ou de instrução foi dado, sabe? Provavelmente não foi nenhum. Mas, assim, a Carol não desistiu nem de letras e nem de ser professora por conta disso, sabe? E embora seja uma história bastante forte, ela é uma história que nos ensina sempre, assim, sabe? Ensina que a escolarização muda, ensina que essas mudanças, elas agregam, sabe? Tipo, elas fazem as pessoas serem mais parte do ambiente escolar como um todo, e que tem práticas que precisam ir saindo para que outras cheguem, né? Então, hoje, não se faz isso, sabe? Tipo, qualquer professor que for pego, tipo, estou castigando meu aluno porque ele sabe fazer uma coisa que eu ainda estou ensinando os demais, vai ser crucificado em praça pública. Tipo, é uma prática muito reprovável, entendeu? Mas isso só é possível reprovar algo abominável também porque isso ocorreu, entendeu? E os professores estão sempre aprendendo também, né? Eu acho que tem uma coisa, a defesa que eu faço é que o professor tá sempre aprendendo sozinho. O professor nunca aprende com ninguém, o professor aprende sozinho. Não tem ninguém pra ensinar, não tem, entendeu? É na unha ali o negócio, sabe? Então, a defesa que eu faço em particular é essa, assim. Então, minha gente, esse é o nosso podcast número 250. E aí a gente vai pro fechamento aí com as nossas considerações finais e comentários e pedidos e desejos e perguntas pra vocês. Não, eu queria dizer que eu fiquei muito impressionado com as histórias. Tem um pessoal bem legal, o pessoal faixa, o pessoal que a gente vê lá no grupo. Estamos de olho no grupo, viu? E agradecer o pessoal que mandou e dizer, avisar que estamos a caminho do cast meio besta 333 está chegando. Vamos fazer a meia evocação do diabo, então se prepare que eu já tô me preparando desde agora fazendo notas. É isso aí, gente. Abração e continue mandando coisas. Por incrível que pareça, isso que ele acabou de falar é um incentivo, tá bom? Então, não é pra vocês pararem de escutar porque vai vir o capeta, é pra continuar porque vai vir o capeta, entendeu? É importante dizer. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, sério. Tipo, é uma oportunidade que vocês nos dão pra estar aqui. Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu sou insuportável. Pelo amor de Deus, eu não toleraria trabalhar comigo mesmo. Mas já que esses três toleram, então eu acho que encontrei meu lugarzinho no 30 minutos. A gente tolera beber. Você acha que ia ter qualquer... A gente tolera o beber. Tipo, gente, não há cast sem o beber. É sério. No mais, eu não sei se eu tenho outra maneira de expressar isso, mas não existe o 30 minutos sem os ouvintes, sem vocês que nos escutam. Não, literalmente, esse podcast não chegaria aqui, não teria mais nada, não teria Vira Garrafa, não teria nada extra, não teria tido 10 episódios inteiros de Hora Alucinógena se vocês não tivessem embarcado nessa maluquice com nós quatro. Em memória de nosso ex-participante Gustavo Magnani sempre também, né? Mas ele tá lá sonhando com ovelhas. Sabe-se lá onde é que ele tá agora. Eu quero dizer que eu tô tão feliz, sabe, de ter tido essa experiência com 30 minutos, que hoje, junto com esse cast, eu fiz o nosso amigo Marcelo Zaniolo voltar das sombras depois de um ano inteiro sem podcast. Chamei um outro amigo meu e a gente está fazendo, a partir de hoje, um podcast diário. Eu estou fazendo um podcast diário, então vocês me encontram a partir de hoje, todo dia, se vocês quiserem, no Minha Mãe é uma Codorna, codornacast.com. Isso é droga, vou dizer isso é droga. É o abismo da droga, Rogerinho. Convido vocês a virem comigo em mais essa aventura, porque assim, o 30 minutos é um barco grande que todos nós tripulamos juntos, e eu queria ser bonitinho nesse final mesmo. Eu achei que tu ia dizer, o barco grande tá afundando. Ai, gente, um grande beijo no coração de vocês. Eu queria agradecer um monte aí, os carinhos imensos que eu recebo de vocês. Acho que o que eu levo como uma parte da minha missão é o fato de ser uma voz feminina aqui dentro e de fazer isso valer. Então, todos os ataques, tretas e etc. que acontecem porque mulher tentando ocupar esses lugares dá essas rusgas mesmo. Nada disso abala a minha relação com os meninos, nada disso abala principalmente a motivação que eu tenho que vem dos ouvintes, assim. Tem um dia que eu tô exausta, acabada, tipo, hoje eu dei 12 aulas, assim. Que na verdade tá falando só o corpo,
que a alma já se foi. Mas mesmo assim, a minha motivação é estar aqui pra vocês, por vocês, porque eu sei que vocês estão aí do outro lado e, como eu disse, essa conexão pra mim é fundamental, é muito importante e muito significativa. Então, só fica o agradecimento e vamos que vamos, porque tem chão ainda, não acabou. Acaba quando um de nós for preso, porque vai acontecer em breve. O ECAD tá aí, né? Talvez a gente esteja no Spotify agora também, eu não sei. Ai, que chique! Vou falar para as pessoas me escutarem no Spotify, achei chique. Gente, queria agradecer por todas as histórias enviadas, por todos esses programas que vocês passaram ouvindo a gente e por essa interação que acontece no grupo, que acontece em outros canais, por essa participação de vocês aqui nesse programa, que com certeza, né, só faz sentido porque existem ouvintes para ouvir e para dialogar com a gente. E queria agradecer as pessoas que enviaram, né, histórias para o nosso programa, a Regina Mezaki, a Jéssica, o Matheus, o Pedro Okimoto, o Thiago, a Nicole, o Maurício Pittini, a Ana Isabel e a Carol Sueto Moreira. Queria agradecer também a Cecília, ao Jefferson, o Beber, por incrível que pareça, por fazer esse podcast junto comigo. Por incrível que pareça, cuzão. E dizer que, cara, é uma das coisas que eu sempre gostei de fazer e espero fazer ainda por um bom tempo. Tá certo, gente? Então valeu, muito obrigado e até o nosso próximo programa especial.